Olá, eu sou Sabas Vieira, médico mastologista e oncologista, e vamos conversar hoje aqui um pouquinho sobre câncer de mama. O que é o câncer de mama? O câncer é um grupo de doenças, e dos quais o câncer de mama faz parte. Nós temos hoje mais de 100 tipos de câncer e que a nossa célula ela perde o controle. Então nossas células normalmente estão se dividindo o tempo todo. Em algum momento há uma perda desse controle e essa célula começa a se dividir de uma forma que não tem mais fim. Então ela se torna o que a gente chama de célula imortal. Então essa célula cria um tumor, esse tumor começa a desgarrar algumas células que vão para a corrente sanguínea e que pode se instalar em vários órgãos, no cérebro, no pulmão e no fígado, levando ao que a gente chama de metástase. Hoje, o câncer de mama representa cerca de 30% dos cânceres que acometem a mulher brasileira, portanto, é um câncer importante. Estudos realizados no Brasil aqui mostram um dado diferente dos países desenvolvidos, em que em torno de 20 a 30% das mulheres com câncer de mama têm menos de 40 anos de idade. Isso é um problema que nos preocupa, a gente não tem uma explicação clara por que acontece essa diferença no Brasil em relação a outros países. E o que nós podemos fazer em termos de prevenção primária? O que a mulher pode fazer para diminuir o seu risco de câncer? O câncer é uma doença genética. É necessário que aconteça uma alteração dentro das nossas células para que ela perca esse controle da divisão celular. Dito isso, o que nós podemos fazer para modificar essas alterações? Câncer genético não quer dizer câncer hereditário. 70% dos cânceres de mama eles são esporádicos. O que quer dizer isso? De cada 10 mulheres que têm câncer de mama, 7 mulheres não existe casos na família. Nem mãe, nem filha, nem irmã, nem tias. Isso normalmente os pacientes no consultório se surpreendem com o diagnóstico de câncer de mama, geralmente dizendo, mas doutor, na minha família não existe nenhum caso. Mas esse é o habitual, 70% dos casos de câncer de mama acontecem em pacientes que não têm nenhuma história familiar. Dos 30% em que existe uma história familiar forte, destes, em torno de 5 a 10% do universo de câncer de mama são tumores hereditários, que passam dos pais para os filhos. Então, para este tipo específico de câncer, nós temos uma abordagem diferente, porque hoje nós dispomos de testes genéticos específicos para essa população, em que nós podemos beneficiá-los, tanto os pacientes que já tiveram câncer, quanto os parentes que ainda não desenvolveram câncer ou que têm um risco, um potencial maior de desenvolvimento do câncer de mama. Então, esses dois grandes grupos, a abordagem hoje é diferente. A paciente que não tem nenhum parente com câncer de mama, nós tratamos e abordamos de uma forma. Aquelas pacientes que têm vários familiares com câncer na família têm uma abordagem diferente, em que nesse cenário a gente precisa entender se há e descobrir e fazer os exames se ela tem uma alteração que seja hereditária para que a gente possa fazer essas intervenções diferentes, que podem ser realização de exames específicos, como ressonância magnética, por exemplo, administração de medicamentos para diminuir o risco de desenvolvimento de câncer de mama e até mesmo cirurgias profiláticas para diminuir o risco, como a retirada das duas mamas ou a retirada dos ovários. Quando essas pacientes que têm essas mutações, principalmente uma chamada BRCA1 e BRCA2, elas têm um risco em torno de 60%, 70%, 80% de vir a desenvolver um câncer de mama. E em torno de 40%, 50% de desenvolver um câncer na outra mama. Então, para essas pacientes hoje, a recomendação tem sido a realização da mastectomia bilateral, mesmo para aquelas que já tiveram câncer, e a cirurgia profilática, obviamente com uma discussão muito ampla com a paciente, com os familiares, para a gente chegar a uma decisão mais apropriada para aquela mulher. E normalmente essa cirurgia tem benefício até os 50 anos de idade. Posto isso, o que a mulher pode fazer, já que a doença ela é genética, mas não hereditária na maioria dos casos? Há alguma intervenção que ela possa adotar no seu dia a dia para diminuir o risco de câncer? Claro que existe.
Nós temos evidências científicas hoje sólidas de que atividade física diminui em torno de 20 a 30% o risco de câncer de mama. Então é importante que todas as mulheres façam uma atividade física regular. E qual atividade física fazer? Qualquer atividade que você aumente a sua frequência cardíaca. Normalmente, a que impacta maior é quando você faz em torno de 6 horas de atividade física por semana. Então, isso impacta na diminuição do risco de câncer de mama. E mais importante, para você que já teve câncer de mama, e se você adotar esse estilo de vida, você vai diminuir o risco da doença voltar em torno de 30%. Portanto, é um resultado muito melhor do que praticamente todos os tratamentos complementares à cirurgia que nós dispomos hoje. Então, fazer atividade física vai aumentar a sua qualidade de vida e vai aumentar a sua quantidade de vida por diminuir o risco da doença voltar. Então, esse é o ponto crucial, atividade física regular. Outro ponto fundamental, alimentação. O que nós recomendamos hoje? Alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, carnes brancas. Evitar ao máximo alimentos processados, açúcar em excesso, doces, refrigerantes, alimentos enlatados, embutidos. Para você ter uma ideia, a mulher do Acre, comparado com a mulher do Rio Grande do Sul, tem 10 vezes menos incidência de câncer de mama do que a mulher que mora em Porto Alegre, por exemplo. E por que essa diferença existe? Do ponto de vista genético, essas duas mulheres elas são praticamente iguais. E por que uma diferença tão brutal no mesmo país? A alimentação. Então, o estilo de vida. Então, o estilo de vida da mulher moderna, estresse, pouca atividade física, alimentação processada, industrializada, fast food, estão associados ao aumento do risco de câncer de mama. Não só câncer de mama, mas câncer do intestino, câncer do endométrio, que é o câncer da parte de dentro do útero. Todos esses cânceres estão relacionados à alimentação. E nós temos evidências científicas sólidas hoje, por exemplo, se a mulher do Acre morar no Rio Grande do Sul, na segunda e terceira geração dessa mulher, que nasceram no Rio Grande do Sul, já vão ter a mesma incidência das mulheres do Rio Grande do Sul. Se a mulher do Rio Grande do Sul migra para o Acre, na segunda e terceira geração, suas filhas terão uma incidência de câncer 10 vezes menor do que as suas mães. Então, isso mostra a importância, né, do meio em que nós vivemos e como nós nos relacionamos com ele. Então, posto atividade física, alimentação, o outro aspecto fundamental é o consumo de álcool. Qualquer quantidade de álcool aumenta o risco de câncer de mama. Não só câncer de mama, câncer de esôfago, de pâncreas, né, e vários outros tumores. Então, é importante limitar o consumo de álcool, que esse álcool seja feito realmente de uma quantidade pequena, uma taça de vinho por dia, por exemplo, não mais do que isso, porque álcool está associado ao aumento do risco de câncer de mama e vários outros tumores. Então, esses 3 fatores eles são fundamentais. Outra pergunta frequente dos pacientes é sobre os hormônios, ou seja, utilizar hormônio, aquela paciente que está na menopausa e que tem muitos sintomas da menopausa, usar hormônio aumenta o risco de câncer de mama? Sim, aumenta o risco de câncer de mama. Mas esse aumento absoluto, ele é pequeno. Então, se a paciente tem uma qualidade de vida muito ruim, vagina seca, baixo da libido, irritação, insônia e não tem nenhuma outra contraindicação formal para a utilização da terapia de reposição hormonal, nós recomendamos que essas pacientes, né, recebam essa reposição, porque isso vai impactar na melhora da sua qualidade de vida. Ela vai dormir melhor, ela vai ter uma performance sexual melhor, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, a pele fica melhor, o cabelo fica melhor, a vagina fica hidratada, ela tem menos infecção urinária. Então, nós temos várias vantagens da utilização da terapia de reposição hormonal para aquela paciente que tem sintoma. Se a paciente entrou na menopausa e não tem sintoma nenhum, não há realmente motivo para a gente fazer essa prescrição hormonal. Então, é outro fator importante em relação ao câncer de mama. Aumenta o risco, mas esse risco ele é pequeno, portanto, não há motivo para pânico por conta da reposição hormonal relacionada ao câncer de mama. Então, de uma forma simples, esses são os fatores principais relacionados a atitudes que você pode tomar para diminuir o risco de câncer de mama. Resumindo, atividade física, alimentação,
beber pouco. O fumo não tem relação clara com câncer de mama, mas a gente sabe que isso traz outros agravos para a saúde, para todos os outros cânceres. 30% dos cânceres são relacionados ao fumo, portanto, parar de fumar é uma boa atitude para se ter qualidade de vida. Então, isso é a prevenção. Como eu faço o diagnóstico precoce? Como eu consigo encontrar a doença numa fase inicial e que aumente muito a chance de cura? Hoje, o principal argumento para a gente utilizar a mamografia, que é o exame que nós recomendamos para diagnóstico precoce do câncer, a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres a partir dos 40 anos devam realizar a sua mamografia. Se ela tem mãe, irmã ou filha com câncer de mama, nós recomendamos a partir dos 35 anos de idade ou 10 anos antes das pacientes do caso mais jovem. Se ela teve uma mãe que teve câncer aos 40 anos de idade, nós devemos começar a mamografia aos 30 anos de idade. Portanto, a mamografia nós sabemos que é incômodo, a maioria das pacientes reclamam, que dói, que não gostam de fazer a mamografia, mas é o melhor método que nós temos para diagnóstico precoce do câncer de mama. Ele consegue identificar tumores de 3 milímetros, 4 milímetros. Para esses tumores, nós sabemos que a taxa de cura é em torno de 95%. Portanto, a mamografia ela é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Uma vez dado o diagnóstico do câncer de mama, nós teremos o próximo passo, que seria fazer o tratamento. Como é feito o tratamento do câncer de mama? Hoje, o tripé para tratar câncer de mama é cirurgia, que representa um papel fundamental, em torno de 60% a 70% dos cânceres de mama são curados com a cirurgia, associado à quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia. E nós hoje, com a mamografia, nós conseguimos que 70%, 80%, 90% dos pacientes possam ser tratados sem a necessidade de retirar a sua mama. Isso deixa um tratamento mais simples, mais chance de cura e com a paciente mantendo a sua autoestima. Eu sou Sabas Carlos Vieira, médico oncologista, mastologista, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e de Mastologia.